Quando o mundo inteiro tinha os olhos postos em gigantes como a Tesla e a BYD, que lançavam um carro elétrico atrás do outro, ninguém imaginava que a Índia iria dar uma cartada tão grande que ia abanar toda a indústria automóvel elétrica mundial. Pois é, a Índia lançou recentemente um carro elétrico cujo preço surpreendeu até os maiores especialistas do setor automóvel em todo o mundo. O preço deste mini EV na Índia ficou apenas por cerca de $299, ou seja, qualquer coisa como 1,75 lakh de rúpias. Estão provavelmente a pensar, um carro a este preço, e ainda por cima elétrico, isto deve ser uma brincadeira? Mas não, isto é mesmo real. Este carrinho de aparência simples obrigou os grandes concorrentes a perguntarem a si próprios, como é que a Índia conseguiu fazer isto? Enquanto o modelo mais básico da Tesla continua na casa dos milhares de dólares, a Índia não só mudou a forma de pensar do cidadão comum ao criar um EV ultra acessível, como também mostrou o verdadeiro significado da inovação, mais tecnologia a um preço mais baixo. Surge então a pergunta: como é que este carro funciona sendo tão barato? Que tecnologia foi usada para o tornar tão econômico e ao mesmo tempo funcional? Para descobrir, fiquem até ao fim do vídeo. Mas antes disso, se querem ser os primeiros a saber sobre novidades tecnológicas como esta, subscrevam já o canal. Antes de falarmos sobre o EV mais barato do mundo Made in India, vamos ver para onde caminha o mercado indiano de veículos elétricos. A velocidade com que a Índia se voltou para os veículos elétricos nos últimos anos não é apenas uma moda passageira, é uma verdadeira transição. Há uns anos, quando se falava em EV, as pessoas só tinham dúvidas na cabeça. Será que funciona bem? Onde é que vou encontrar um posto de carregamento? A bateria não se vai estragar depressa? Hoje em dia são essas mesmas pessoas que se veem em filas à porta dos showrooms de elétricos. Ou seja, a confiança e a procura por EV aumentaram claramente no país. Se falarmos do último ano, 2023, a Índia bateu um novo recorde nas vendas de EV. Foram vendidos mais de 1,5 milhões de veículos elétricos no país, entre motas, triciclos e carros, um valor cerca de 50% superior ao de 2022. Isto quer dizer, simplesmente, que as pessoas já veem o elétrico como uma verdadeira alternativa à gasolina e ao gasóleo. O maior mérito disto vai para programas governamentais e subsídios como o FAME 2, que dá um desconto direto na compra de veículos elétricos. A isto soma-se o facto de vários governos estaduais terem criado as suas próprias políticas de incentivo ao EV, com descontos em despesas como o imposto de circulação e as taxas de registro. Falando agora de segmentos, os EV mais vendidos continuam a ser os de duas rodas, scores como a Ola, a Ather, a TVS e a Bajaj Chetak. Mas, surpreendentemente, as vendas de EV de quatro rodas também estão a crescer a bom ritmo. A Tata Motors lidera esta corrida, com o Nexon EV e o Tigor EV a conquistarem o gosto do público. Além disso, modelos como o MG ZS e o Hyundai Kona também têm tido boa receptividade. Até a Mahindra já entrou neste mercado com o XUV 400. Quanto ao posicionamento global, apesar de a Índia ainda estar atrás de gigantes como a Tesla e a BYD em termos de produção, o seu ritmo de crescimento é o mais rápido do mundo. Segundo alguns relatórios, a Índia caminha para se tornar o terceiro maior mercado mundial em vendas de EV, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Enquanto a China vende dezenas de milhões de elétricos por ano, muitas marcas automóveis estão ansiosas por investir na Índia, dado o tamanho da população e o potencial de crescimento. Para além disto, a Índia está também a apostar na sua própria tecnologia de baterias e nas redes de carregamento. Estão a construir-se fábricas de baterias de íons de lítio no país e instituições como a Niti Aayog estão a fazer planeamento a longo prazo para o setor elétrico. A Ola já planeou a sua própria Gigafactory, onde tudo, desde scores a carros, será produzido internamente. É por isso que a Índia deixou de ser apenas um país que compra EV, para passar a ser um país que também os fabrica. Hoje em dia, até nas cidades mais pequenas já abrem concessionários de elétricos. O número de postos de carregamento também está a disparar, e já se encontram pontos de carregamento praticamente em todo o lado, no metro, na autoestrada, nos centros comerciais, nos parques de estacionamento dos escritórios. Isto significa que o EV já não é uma coisa do futuro.
Já faz parte do nosso presente. E é aqui que entra o Yakuza Mini Electric Car, o carro de $299. Vamos então conhecer este mini EV indiano que abanou todo o mercado elétrico. Chama-se Yakuza Mini Electric Car e custa apenas $299, cerca de R$ 1,75 mil. Sim, ouviram bem. Um carro totalmente elétrico a este preço, que não só circula normalmente nas estradas como responde à maior necessidade do trânsito urbano dos dias de hoje. Enquanto o mundo falava dos veículos futuristas, quanto ao visual, dado o preço, este carro está longe de parecer barato. A frente é limpa e moderna, com faróis estilo LED, um pequeno toque de cromado e uma carroceria com linhas curvas que lhe dão um ar fresco e atual. Não parece nada um veículo local que foi convertido à pressa para elétrico. Vê-se aqui trabalho a sério e cuidado com o design. Estão também disponíveis cores opcionais como branco, vermelho e prateado, o que o torna ainda mais atrativo para os mais jovens. O estilo pode ser simples, mas o acabamento e a qualidade da pintura colocam-no ao nível de EV de entrada de gama a nível mundial. O grande trunfo deste carro é ser pequeno mais grande no que interessa. Ou seja, o Yakuza EV cumpre facilmente todas as necessidades do cidadão urbano comum. Pouco espaço necessário para manobrar, pouca manutenção e autonomia suficiente para a deslocação diária ao escritório ou à faculdade. O tamanho reduzido torna-o único no meio dos carros convencionais, e onde outros EV maiores ficam presos no trânsito, o Yakuza passa sem grandes dificuldades. É por isso que se está a tornar a opção preferida de estafetas, estudantes, pessoas que viajam sozinhas e pequenos empresários. Mas isto não tem só a ver com tamanho ou preço, tem a ver com a forma de pensar por trás do design. O foco principal foi sempre mais conforto a um custo mais baixo, e o Yakuza conseguiu isso mesmo. Os espelhos grandes, a boa distância ao solo e os pneus compactos de 13 polegadas tornam-no perfeito para as estradas indianas. Seja em pequenas cidades ou em metrópoles, cumpre a sua função sem grandes contratempos em qualquer lado. Muita gente pode dizer, que piada pode ter um carro tão pequeno? Mas a verdade é que, nos dias de hoje, com o preço da gasolina nas alturas e o estacionamento a tornar-se um pesadelo, carros como o Yakuza EV são a verdadeira mudança de jogo. É pequeno na aparência, mas o seu impacto já chamou a atenção do mundo inteiro. Como é que é tão barato? O segredo por trás da redução de custos. Agora a grande questão é, como é que um EV assim tão barato apareceu? Enquanto outras marcas cobram entre 10 a 12 lakhs por um EV pequeno, como é que o Yakuza Mini EV chegou por apenas $299, cerca de R$ 1,75 mil? Foi usado algum material de qualidade duvidosa? O desempenho ficou comprometido? A resposta é não. Na verdade, há um planeamento muito inteligente completamente feito na Índia por trás deste preço tão baixo. Chamemos-lhe o segredo por trás da redução de custos, e vamos perceber em linguagem simples como isto aconteceu. O primeiro e mais importante fator é a produção local. O Yakuza EV é totalmente fabricado na Índia. Nenhuma peça cara foi encomendada à China, nem foi adicionada nenhuma funcionalidade estrangeira sofisticada. Isto poupou diretamente custos enormes, como direitos de importação e transporte. E quando uma empresa faz todas as peças e a montagem dentro do próprio país, tudo, desde o custo da mão de obra até o custo dos materiais, se torna mais econômico. É por isso que o preço acaba por beneficiar diretamente o cliente. O segundo grande motivo é a estratégia de microcomponentes. Enquanto outros EV mais caros usam sensores avançados, sistemas de inteligência artificial, ecrãs de infoentretenimento enormes e motores de alto desempenho, a Yakuza pensou de outra forma: as pessoas precisam de um veículo diário fiável, não de algo sofisticado. Com este pensamento em mente, foram usados componentes simples e eficientes. Por exemplo, o motor foi feito para ser estável e econômico, em vez de muito rápido e potente. A bateria é pequena, mas foi equilibrada de forma inteligente para haver autonomia suficiente e um carregamento rápido. Em vez de um ecrã tátil caro, foram usados mostradores e indicadores simples. Ou seja, foi mantido apenas o necessário, e tudo o resto foi retirado. O terceiro ponto, e talvez o mais interessante, é o processo de montagem.
Enquanto as linhas de montagem das grandes marcas se baseiam em máquinas e robôs que custam milhões, a Yakuza adotou o modelo de mais produção a menos custo, com uma fábrica pequena, uma equipa limitada mas bem treinada, e um processo de fabrico direto e sem complicações. Tudo foi pensado para que não haja desperdício e se poupe tempo. Por exemplo, para abrir uma peça basta desapertar 5 parafusos em vez de 25, o que torna a produção e a reparação muito mais simples e barata. Outra coisa que ajuda a baixar o preço é a autossuficiência. A Yakuza tentou fabricar tudo, pack de baterias, motor, controlador, dentro da própria Índia. Isto tornou a cadeia de fornecimento mais rápida e reduziu o tempo de espera. Basta pensar que marcas como a Tesla têm de trazer material da China e enviá-lo depois para os Estados Unidos. Todo o sistema da Yakuza está aqui mesmo, na Índia, e o resultado é uma enorme redução de custos. Muita gente pensa, então como é que um carro tão barato pode durar? Mas a verdade é que este carro foi feito de acordo com as necessidades reais do cidadão comum. Autonomia curta, manutenção reduzida, carregamento fácil e um orçamento acessível. Não há gadgets de última geração, nem luxos desnecessários, apenas um veículo simples mais fiável que leva as pessoas do ponto A ao ponto B sem esvaziar a carteira. Este carro prova que o elétrico não é apenas um capricho para ricos. É também um direito do cidadão comum. E com componentes assim tão simples e um preço tão baixo, como é que ficam a autonomia, a bateria e o desempenho? Vamos então falar da tecnologia de bateria e carregamento do Yakuza Mini EV, que é verdadeiramente a espinha dorsal deste veículo. Seja qual for o EV, a primeira pergunta das pessoas é sempre, até onde é que ele anda? Logo a seguir, quanto tempo demora a carregar? E depois, a bateria é durável ou desgasta-se depressa? E, mais importante ainda, é segura? Vamos então perceber as respostas a tudo isto em linguagem simples e acessível. Primeiro, quanto à autonomia com uma carga completa, fala-se de cerca de 120 a 150 km. Algumas pessoas podem achar pouco, mas pensem bem, este carro foi feito para o uso diário dentro da cidade, não para grandes viagens de autoestrada. Ir para o trabalho, levar os filhos à escola, ir buscar compras ao mercado, fazer entregas, para tudo isto, uma autonomia entre 100 e 150 km é perfeita. E o mais interessante é que a bateria é tão leve e tão bem concebida que o peso total do carro também é reduzido, tornando a condução suave. Quanto ao tempo de carregamento, demora cerca de 6 a 7 horas para uma carga completa numa tomada doméstica normal, ou seja, basta ligá-lo à noite e de manhã já está pronto a rolar, tal como um telemóvel. E se usarmos o carregador rápido fornecido pela marca, o carro chega aos 80% em cerca de 3 horas. O sistema de carregamento foi pensado especificamente para as necessidades locais indianas, ou seja, consegue lidar com problemas como oscilações de tensão ou cortes de energia. Quanto à tecnologia de bateria, foi usada uma bateria de fosfato de ferro e lítio, conhecida como LFP. É a mesma tecnologia que marcas como a Tesla já começaram a usar nos seus modelos mais acessíveis. As baterias LFP são especiais porque não aquecem tanto, são mais duradouras, e o mais importante, têm um risco muito reduzido de incêndio ou sobreaquecimento. O ciclo de vida destas baterias, ou seja, o número de vezes que podem ser carregadas e descarregadas, é também muito elevado, o que quer dizer uma bateria de longa duração sem grandes preocupações. O Yakuza EV também não facilitou na segurança contra incêndios e na proteção térmica. Existe um sistema de isolamento térmico e de gestão de calor à volta da bateria, para que, se a temperatura exterior subir muito, a bateria arrefeça sozinha. Esta funcionalidade é essencial em países como a Índia, onde o calor por vezes ultrapassa os 45 graus. Foi também instalado um sistema de gestão de bateria, o chamado BMS, que monitoriza constantemente a saúde, a temperatura e o nível de carga. Se detectar algum perigo, o sistema avisa automaticamente ou interrompe o carregamento. Outro ponto importante é que a bateria é amovível e substituível, ou seja, se no futuro houver algum problema, não é preciso trocar o carro todo, basta substituir apenas a bateria. E como estas baterias são fabricadas na Índia, o custo mantém-se controlado, e graças ao fornecimento local não há grandes esperas para pedidos de garantia ou substituição.
Todo o sistema de bateria e carregamento do Yakuza EV foi pensado para caber no bolso do cidadão comum, mas também para resistir ao calor, ao trânsito e ao estresse do dia a dia. Prova-se assim que um EV acessível não significa apenas barato, pode também ser tecnologia inteligente, sustentável e segura. Falemos agora das funcionalidades. Quando se compra um EV completo a um preço tão baixo, a grande dúvida é sempre, será que tem alguma funcionalidade útil ou é só um carro de fachada? Pois bem, digamos as coisas de forma simples e honesta, o Yakuza Mini EV foi concebido de forma a incluir apenas o necessário, sem que o preço subisse por causa de extras desnecessários. Ou seja, tudo que um condutor do dia a dia precisa foi incluído, e é este pensamento que o torna especial. Primeiro, o painel e o ecrã. Vão estar a pensar se tem ecrã tátil. A resposta é sim, mas não é um ecrã enorme de 10 polegadas cheio de luzes. O Yakuza EV tem um ecrã inteligente básico que mostra claramente informações importantes como velocidade, nível de bateria, autonomia e indicadores. É pequeno mas totalmente digital, e mostra tudo de forma clara. Este ecrã também suporta o modo de condução, o estado de carregamento e algumas definições básicas. Depois há o Bluetooth e o sistema de som. Com este orçamento, vem incluído um sistema de música básico com ligação USB e Bluetooth. É possível ligar o telemóvel e ouvir música, atender chamadas e usar comandos de voz simples, mostrando que a conectividade que os jovens de hoje precisam foi mesmo tida em conta. A qualidade do som não é topo de gama, mas é bastante decente para o preço e perfeitamente adequada ao uso diário. Depois há funcionalidades que ninguém esperaria num carro tão barato, mas que o Yakuza EV trouxe na mesma, como câmara de marcha atrás e linhas guia de assistência ao estacionamento. Imaginem ter uma vista ao vivo da traseira no ecrã e linhas de orientação para estacionar, num carro que custa R$ 1,75 mil. Pode haver algo mais prático do que isto? Especialmente em cidades onde o espaço de estacionamento é praticamente do tamanho de meio carro, esta funcionalidade torna-se extremamente útil, sobretudo para condutores novatos ou para pessoas mais idosas. Em termos de segurança, o Yakuza Mini EV traz também algumas funcionalidades básicas mais úteis, como aviso de cinto de segurança, sistema de dupla fechadura e proteção de corte automático da bateria, para que esta se desligue de imediato durante o carregamento ou numa emergência. Tem ainda um sistema de bloqueio digital que exige tanto o código como a chave para arrancar, o que ajuda a prevenir roubos. E será que há algum toque de luxo, mesmo a este preço? A resposta é sim, pequenos mas inteligentes, como capas de bancos com aspecto premium, interior bicolor e luzes de instrumentos LED que ficam bonitas à noite. Existe também uma versão básica de ar-condicionado que dá um arrefecimento decente no verão, e nas versões topo de gama há vidros elétricos e fecho centralizado. E quem está por trás de tudo isto? O nome e a história da empresa. Agora que o Yakuza EV chamou a atenção de todos, uma pergunta anda na cabeça de toda a gente. Quem o está a fabricar? Será uma velha marca automóvel que decidiu apostar no elétrico, ou uma startup nova que fez uma entrada em grande? Vamos então conhecer a verdadeira história por trás disto. O nome Yakuza Auto pode até soar estrangeiro, mas trata-se de uma empresa completamente indiana que decidiu marcar a diferença no segmento de EV de baixo orçamento. Não é uma marca antiga ou famosa, mas sim uma startup indiana recente, com o sonho de criar veículos elétricos acessíveis e duráveis, um sonho que já se tornou realidade. Enquanto outras grandes marcas levavam o EV para o mercado de luxo ou de topo de gama, a Yakuza Auto pensou, por que não trazer esta tecnologia ao alcance do cidadão comum? E foi assim que nasceu a história do Yakuza Mini EV. Se compararmos com fabricantes chineses de mini elétricos, como a Wuling, a Baojun ou a Changan, também eles são conhecidos por fazer EV baratos, mas os seus modelos ou não se adaptam bem às estradas indianas, ou os direitos alfandegários tornam a importação tão cara que o preço acaba por duplicar. A Yakuza Auto encontrou esta lacuna e localizou todo o design, montagem e produção dentro da Índia. Isto reduziu os custos e tornou o carro perfeito para as condições e estradas locais. Para quem é que este carro foi pensado? A resposta é simples, para aquelas pessoas que antes só sonhavam em ter um carro, estudantes, estafetas, pequenos empresários, explicadores, representantes médicos, ou seja,
todos aqueles que precisam de percorrer alguma distância todos os dias, mas que se veem apertados pelo preço da gasolina. O Yakuza EV foi feito para quem vive na estrada mas cujo bolso não permite comprar um carro novo. Este carro é ideal para o uso individual, é pequeno, fácil de estacionar, simples de conduzir e a manutenção é praticamente insignificante, mas não fica limitado a apenas uma pessoa. Se forem uma pequena família, marido, mulher e um filho, este carro também chega perfeitamente para o dia a dia, seja levar o filho à escola, ir para o trabalho ou ir comprar legumes ao mercado à noite, tudo se torna simples. E o papel do governo e das políticas para o elétrico também não pode ser esquecido. O Yakuza EV tornou-se um exemplo vivo do plano que está a ser posto em prática para promover o elétrico na Índia. Aproveitando esquemas como o FAME 2, subsídios de governos estaduais e isenções fiscais para EV, a Yakuza Auto conseguiu criar um carro que não só é econômico, como também cumpre o objetivo das políticas governamentais para os elétricos. Isto não é apenas um negócio, é uma missão de dar transporte barato e sustentável a cada cidadão da Índia. A inovação local teve aqui um papel enorme. Os engenheiros do país escolheram, em conjunto, tecnologias que dão mais resultado a um custo mais baixo. Seja no design da bateria, na configuração do motor ou no sistema de carregamento, tudo foi moldado de acordo com a mentalidade e as necessidades indianas. O Yakuza Mini EV não é um carro caro e sofisticado, é a prova de uma ideia, a de que a tecnologia não deve ser apenas para os ricos, deve também ser um direito do cidadão comum. E foi esta ideia que levou uma startup indiana a fazer aquilo em que as maiores marcas do mundo ainda só estavam a pensar. E qual foi a reação global? Um verdadeiro caos no mercado internacional. Quando a notícia do Yakuza Mini se espalhou, de que a Índia tinha lançado um carro totalmente elétrico por apenas $299, cerca de 1,75 rúpias, houve um verdadeiro alvoroço na imprensa mundial. O carro que foi feito discretamente para o povo indiano tornou-se de repente manchete em portais de notícias de todo o mundo. A notícia espalhou-se por plataformas de mídia internacionais como a CNN, a Bloomberg, a TechCrunch e a The Verge, todos a escrever a mesma coisa: a Índia lança o carro elétrico mais acessível do mundo. Trazer um EV a este preço não foi apenas uma jogada de quebra de preços, foi uma mensagem direta às grandes marcas que reinavam no mercado do elétrico. Sobretudo para empresas como a Tesla e a BYD, que estavam a planear os seus modelos mais acessíveis, o Yakuza EV tornou-se um sinal de alerta, porque este carro mostrou que, com a estratégia certa e apostando na produção local, é perfeitamente possível trazer o elétrico ao alcance do cidadão comum. Enquanto a Tesla ainda fala em lançar o Model 2 por $25.000, a Índia trouxe um EV a um preço 10 vezes mais baixo. É por isso que os especialistas do setor automóvel já discutem se a Índia se vai tornar o próximo grande polo de fabrico de elétricos, e se estes carrinhos vão começar a ser exportados para países de África, América do Sul e Ásia, comendo a fatia de mercado das grandes marcas. Todas estas questões estão agora em cima da mesa das grandes empresas. E o apoio do governo, os subsídios ao EV e o Make in India também têm um papel enorme nisto tudo. Se o governo indiano não tivesse tomado medidas tão fortes em relação ao elétrico, talvez este carro nunca tivesse chegado a este preço. Primeiro, o esquema FAME 2, um programa governamental que dá incentivos diretos na compra de veículos elétricos, ou seja, quando se compra um EV, o governo paga uma parte, aliviando o impacto no bolso do comprador, e o Yakuza EV beneficiou diretamente deste incentivo. Além disso, os governos estaduais estão também a criar políticas amigas do elétrico, com benefícios como isenção de imposto de circulação, registro gratuito e portagens isentas. Em alguns estados, há ainda subsídios específicos para o carregamento de EV, para incentivar cada vez mais pessoas a mudarem para o elétrico. O resultado de tudo isto foi abrir caminho para startups como a Yakuza avançarem. E há ainda outro fator importante, o papel do Make in India. Toda a montagem, a bateria e o motor do Yakuza EV são fabricados dentro da Índia, o que poupou nos direitos de importação, criou empregos locais e manteve o preço do carro tão controlado que até o cidadão comum consegue pensar em comprá-lo. Ou seja, o Make in India já não é apenas um slogan, tornou-se uma realidade. E se falarmos da visão de uma Índia verde, o Yakuza EV faz parte dela.
O sonho da Índia é que, nos próximos anos, a maioria dos veículos sejam elétricos, para reduzir a dependência da gasolina e diminuir a poluição, e isto só é possível quando os EVs são baratos, duráveis e acessíveis a todos os cidadãos. O Yakuza EV é um passo firme rumo a esse futuro. Fica então claro que o Yakuza EV não é apenas um veículo barato, é uma grande mudança, o resultado combinado da capacidade tecnológica da Índia, do apoio governamental e das necessidades reais do cidadão comum. E se este tipo de inovação continuar, o dia em que a Índia exportará elétricos para o mundo inteiro não está longe. Se acharam esta informação útil e querem ser os primeiros a saber sobre este tipo de inovações em elétricos, avanços tecnológicos e desejo GAD, subscrevam já o canal, porque aqui tem sempre conversa tecnológica a sério, com os pés na terra, e sempre em primeira mão.